Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma recessão econômica mundial, vou te mostrar um indicador que historicamente conseguiu prever todas as outras recessões mundiais que nós tivemos na história e vou te dizer também o que fazer com o teu dinheiro, com os teus investimentos nesse momento. Bom, gente, primeiro, o que é uma recessão econômica mundial? A economia ela é formada por ciclos, os chamados ciclos econômicos. E dentro destes ciclos econômicos nós temos fases de expansão, onde a economia dos países está crescendo, as empresas estão contratando, as pessoas estão consumindo, a renda das pessoas tende a aumentar. E a forma que a gente mede, a melhor forma que a gente tem para medir isso é pelo PIB, né? Então a gente vê o PIB dos países crescendo. Mas, dentro destes ciclos econômicos, nós também temos fases de retração, ou seja, onde a economia dos países está encolhendo. No caso, as empresas estão parando de contratar, estão até demitindo pessoas, algumas empresas quebram, a renda das pessoas tende a diminuir e também, como que a forma que a gente tem para medir isso, é pelo PIB. E uma recessão econômica, ela pode ser algo mais individual, somente em um país, por fatores mais específicos daquele país, como nós tivemos aqui no Brasil em 2015 e 2016, onde o mundo inteiro estava crescendo, os países estavam com as suas economias crescendo, mas nós estávamos em recessão, a nossa economia estava contraindo. Ou uma recessão econômica também pode ser algo mais generalizado, onde isso vai afetar todos os países, ou praticamente todos os países do mundo. E isto é uma crise econômica mundial. Tá, beleza, entendi o que é uma recessão econômica mundial, mas por que está todo mundo falando sobre isso? Por que não se para de falar deste assunto? Porque tem um indicador que historicamente conseguiu prever todas as outras recessões econômicas mundiais que nós tivemos na história. Que indicador é esse? A inversão da curva de juros americana. Nossa, calma, Francisco, agora para aí que eu me atrapalhei. Vamos por partes. Primeiro, o que é a curva de juros? Mas antes de eu te explicar o que é este conceito, se tu já está gostando desse vídeo, se tu considera que é um vídeo que tem um assunto importante, que vai agregar na tua vida de alguma forma, aproveita e deixa o like aí embaixo. Não custa nada para ti, para mim já me ajuda bastante. E se além disso tu quiser receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar sobre esse assunto, sobre assuntos relacionados com esse, já aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Beleza, afinal, o que é a curva de juros? Eu vou usar o Brasil como exemplo, mas isso vale para praticamente todos os outros países, todos os outros bancos centrais ao redor do mundo funcionam da mesma forma. Então, a cada 45 dias, o Banco Central Brasileiro, mais especificamente o Copom, ele se reúne a cada 45 dias para determinar qual vai ser a taxa de juros vigente aqui no Brasil. No nosso caso, é a taxa Selic. Então, o Copom se reúne para dizer, vamos subir a taxa Selic tantos pontos, vamos reduzir a taxa Selic tantos pontos ou vamos manter ela em X%. No caso aqui, na última reunião do Copom, eles mantiveram a taxa Selic em 13,75 pontos. Mas eles não falam, e além disso a taxa Selic, hoje a taxa Selic nós vamos manter em 13,75 e daqui a 2 anos a taxa Selic vai ser 10%. Então podem considerar a taxa de juros daqui a 2 anos em 10%. Não, eles não falam isso, eles apenas dizem hoje a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic é de 13,75. Mas, apesar de o Banco Central não falar isso, o mercado ele tenta estimar qual vai ser a taxa de juros daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O mercado se baseia em diversos fatores, diversos indicadores, quanto que está a inflação hoje, quanto que é a inflação implícita, que seria o quanto que o mercado espera que vai estar a inflação daqui a algum tempo, quanto que o governo vai gastar mais, vai gastar menos, o governo vai arrecadar mais, vai arrecadar menos. Enfim, considera diversos fatores para tentar estimar, para tentar prever quanto que vai estar a taxa de juros em outros prazos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E se a gente pega a taxa de juros hoje, a expectativa do mercado para a taxa de juros daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim, diversos prazos, e a gente traça uma linha sobre isso, isto é a curva de juros deste país. Ou seja, tentando resumir aqui, a curva de juros é a junção das expectativas do mercado para a taxa de juros desse país em diversos prazos diferentes. Fechou? Isso que é a curva de juros. Então,
O que é a inversão da curva de juros? Assim, o formato normal da curva de juros de um país é uma linha ascendente. Eu acho que eu tenho que fazer ao contrário aqui por causa da câmera, não sei me perco isso, mas é uma linha ascendente, ou seja, hoje, digamos que aqui seja hoje, a taxa de juros de determinado país está baixa, digamos que ela esteja baixa, e o mercado espera que daqui a um ano ela vai estar um pouco mais alta, daqui a 2 anos ela vai estar um pouco mais alta, daqui a 3 anos um pouco mais alta, e daí meio que estabiliza aqui assim. E se a gente traça uma linha, forma uma linha ascendente, né? Forma uma curva ascendente. Por que isso acontece? Porque hoje, com a taxa, supondo que hoje estivesse uma taxa de juros baixa, essa taxa de juros baixa, ela estimula a economia, o crédito fica mais barato, as pessoas tendem a pegar mais crédito para consumir, as empresas tendem a pegar mais crédito para expandir, para contratar mais pessoas, a renda das pessoas tende a aumentar, tudo isso faz a economia crescer, mas isso também tende a causar uma inflação em algum momento. Como as pessoas estão consumindo muito, isso pressiona o preço das coisas para cima. E como o mercado acredita que em algum momento essas taxas que estão muito baixas e que estão estimulando a economia vão causar inflação, neste momento o Banco de Juros vai ter que atuar, né? O Banco Central deste país vai ter que atuar e vai ter que subir a taxa Selic, a taxa de juros do país, para conter a inflação. E neste momento, é por isso que então, que uma curva normal ela é ascendente, por conta das expectativas do mercado de que eles vão ter que esfriar a economia em algum momento, que ela vai esquentar demais e elas vão ter que esfriar. Então, o que é a inversão da curva de juros? É o contrário disso, né? Se o formato normal da curva de juros é uma linha ascendente, a inversão da curva de juros é uma linha descendente, onde hoje as taxas de juros estão mais elevadas e o mercado espera que nos próximos anos o Banco Central deste país vai começar a reduzir as taxas de juros. Por quê? Exatamente pelo contrário do que eu expliquei agora, né? Porque, então, hoje as taxas, a economia já está muito aquecida, a inflação já subiu muito, a inflação está incomodando a população, o Banco Central está tendo ou já teve que subir a taxa de juros para tentar conter essa inflação. Parênteses aqui, é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, tá? Então, o Banco Central já teve que subir a taxa de juros para tentar conter a inflação e o mercado espera que em algum momento essa taxa de juros mais alta vai conter a inflação vai começar a ceder e o Banco Central vai poder novamente reduzir a taxa de juros. Então, isso forma uma linha descendente e é isso que é a inversão da curva de juros. É quando os juros dos prazos mais curtos estão mais altos do que os juros dos prazos mais longos. E daí, sobre isso, eu tenho um gráfico bem interessante aqui para mostrar para vocês, né? Eu achei esse gráfico aqui na internet, onde esta linha azul aqui é o juro de 10 anos do governo americano menos o juro de 2 anos, ou seja, é um menos o outro. Esta linha preta aqui, que passa reta aqui embaixo, é o zero. Ou seja, se eu estou fazendo um menos o outro, e se eles em algum momento estiverem iguais, o mesmo valor, um menos o outro vai dar zero. E quando está abaixo de zero, é porque ocorreu a inversão da curva de juros, né? Significa que o juro de 2 anos ficou mais alto do que o juro de 10 anos, então essa subtração aqui ficou negativo, e isso é a inversão da curva de juros. E cada uma dessas barrinhas cinzas aqui que passam na vertical, né? Passam assim, são recessões que nós tivemos na história. Então, como vocês podem ver, todas as vezes em que isso ocorreu, né, em que teve a inversão da curva de juros, essa linha que passou para baixo, né, ficou negativo, depois foi seguido de uma recessão, né, aqui inverteu a curva de juros, recessão. Aqui bolha.com inverteu a curva de juros, teve a crise das .com ali um tempo depois, um ano depois. Crise do subprime aqui também, inverteu a curva de juros ali um pouco antes, ali por volta de 2006, 2007, 2 anos depois, nesse caso aqui, veio a crise do subprime, né? A crise de 2008. E daí vocês devem estar pensando aqui, devem estar olhando e pensando, tá, Francisco, mas eu estou vendo ali que ó, ainda não inverteu, que está próximo de zero, mas ainda não inverteu. Isso é porque este gráfico aqui está atualizado somente até maio de 2022. Mas, como aqui eu mostro as coisas em tempo real, eu puxei exatamente estes dados atualizados até hoje. Então, isso daqui que eu puxei exatamente aquilo lá é o juro de 10 anos do governo americano menos o juro de 2 anos. Esta linha branca aqui é o zero.
e a gente tem aquelas mesmas coisas, né? Sempre que inverteu, aqui ficou abaixo de zero, aqui do caso foi da crise do subprime, aqui inverteu de novo, foi ali na bolha.com, ali aquela antes também. E hoje, olha como está hoje, tá? Bem mais invertido do que das outras vezes. Ó, dessa vez aqui do crise subprime, ele inverteu, ficou mais ou menos 0,17, 0,2% negativo. Ali na .com ficou mais ou menos 0,5% negativo. Aqui também mais ou menos 0,5% e ele só conseguiu puxar dados desde 1988. Mas eu sei que desde 1981 a curva de juros americana, falando desses vértices aqui, né, o de 10 anos menos de 2 anos, desde 1981 não ficava tão invertido assim, ou seja, mais de 40 anos. E o que isso significa? De uma maneira geral, quanto mais invertida fica a curva, mais severa tende a ser a recessão que provavelmente vai acontecer. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o mundo vai acabar, é isso? Não, calma. Mas, então, é basicamente por isso, a gente já vai falar sobre isso, mas é por isto daqui, por conta deste indicador aqui, ó, que todas as vezes que isto daqui aconteceu, nós tivemos uma recessão depois. Por isso que não se para de falar sobre isso. Tá, beleza, mas então o que eu faço agora? O que eu faço com os meus investimentos? O que eu faço com o meu dinheiro? Sim, é claro que crises econômicas são ruins, porque tem toda aquela parte de que gera desemprego, empresas quebram, demitem pessoas, as pessoas perdem seus empregos, ficam sem renda, ou sua renda diminui, tem toda essa parte ruim, mas as crises elas também elas trazem oportunidades, porque muitos ativos, falando principalmente de ativos de renda variável, né, empresas ali que a gente investe na bolsa de valores, elas tendem a ficar muito descontadas, e isso são oportunidades muito boas. É claro que tem toda aquela parte de eu preciso escolher bons ativos para investir, né? Eu não vou escolher uma empresa que tem uma grande chance de quebrar durante a crise, senão eu vou perder todo o dinheiro que eu vou investir nela, mas tem empresas grandes, empresas sólidas, que tendem a passar pela crise de uma maneira relativamente tranquila e que depois, se eu investir nelas ao longo da crise, depois, nos próximos anos, quando a economia se recuperar, essas empresas tendem a se recuperar também, né, as cotações ali, e é aí que está a oportunidade de fazer uma grana boa. E sim, se a gente para olhar as bolsas de valores ao redor do mundo hoje, elas já estão bem descontadas, porque elas já vêm caindo aí há mais de um ano. Então, uma forma, uma estratégia que a gente tem para fazer hoje é já começar a investir um pouquinho, vou investir um pouquinho toda semana, todos os meses em algumas empresas que eu gosto, empresas sólidas, pensando em um prazo maior, né? Mas tendo a consciência de que se vier a crise, elas podem cair mais ainda. E por que eu digo se vier a crise, Francisco? Tu não diz que é certo que vai vir a crise aí, pelo que tu me mostrou da inversão da curva de juros? Não é certo. Por mais que historicamente a inversão da curva de juros sempre teve uma recessão depois, a gente não tem como prever o futuro, né? Vai que essa vez aqui é a exceção, foi a única vez que inverteu a curva de juros e não teve a recessão. Mas o que nós sabemos hoje é que a probabilidade de vir uma recessão em algum momento do ano que vem está cada vez maior, porque a curva de juros já está invertida faz algum tempo. Isso é outro fator também, né? Quando vai vir a curva de juros? Não tem como te dizer, quando que vai vir a curva de juros? Não, quando que vai vir a recessão? Não tem como te dizer, anota aí, dia 15 de junho de 2023, o mundo vai entrar em recessão. Não tem como saber isso. Mas existe uma grande probabilidade de vir uma recessão em algum momento do ano que vem. E daí, o que é importante também, considero importante fazer com o seu dinheiro? Como que eu invisto? Primeiro, ter caixa, ter dinheiro, porque se vier essa oportunidade, se vier a crise, a recessão, os ativos tendem a cair mais ainda e quem tiver dinheiro para investir neste momento vai conseguir aproveitar muito essas oportunidades. Então, primeiro, ter caixa. Outra coisa que é muito importante também, dolarizar uma parte do seu patrimônio. Por quê? Porque em crises, em recessões, o dólar tende a se fortalecer muito frente a outras moedas, porque como o dólar é a moeda global, é a moeda da maior economia do mundo, as pessoas correm para o dólar. Todo mundo quer comprar dólar para se proteger, então o dólar tende a subir frente a outras moedas. Tende a subir frente ao real também, por isso que é importante nós termos uma parte do nosso patrimônio dolarizado, ainda mais se o próximo governo for um governo que tende a gastar mais, um governo mais expansionista. Então aí sim o dólar tende a subir bastante frente ao real, mas isso daí já é assunto para outro vídeo.
Enfim, era isso que eu tinha para passar aqui neste vídeo. Então, resumindo aqui, de uma maneira geral, por que estão se falando muito em recessão no ano que vem? Por causa da inversão da curva de juros americana, que historicamente ela sempre precedeu uma recessão. O que é importante fazer? O que nós podemos fazer com o nosso dinheiro, com os nossos investimentos? Dá para misturar essas estratégias. Se quiser, eu posso ir investindo um pouquinho, né, aos poucos, em empresas que eu acho sólida, mas também eu acho importante ter caixa e uma parte do seu patrimônio dolarizado. Era isso então que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro esses conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum feedback para passar, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou buscar responder todos eles. E por esse vídeo é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.